When God started the Exodus from Egypt, calling out Israel from Egypt to his promised land, there was no excuses. Every man had to display the blood. Quando Deus começou o êxodo do Egito, chamando Israel a sair do Egito para sua terra prometida, não houve desculpas. Cada homem teve que exibir o sangue. And today the Exodus is calling out of the systems into the bride. No matter how much system you're in, it still requires the token of the life of Jesus Christ again. Nothing else will work. Still the token is required. E hoje, o êxodo está chamando a sair dos sistemas para entrar na noiva. Não importa quanto você esteja no sistema, ainda se requer o sinal da vida de Jesus Cristo novamente. Nada mais funcionará. O sinal ainda é requerido. Every man, no matter if he was a loyal man, he might have been the Pharaoh of Egypt, and he was the most important man of the day. But the token had to be applied to him no matter how important he was. Todo homem, não importa se era um homem leal, ele poderia ter sido o faraó do Egito, e ele era o homem mais importante do dia, mas o sinal tinha que ser aplicado a ele, por mais importante que fosse. Whether he's a bishop, priest, whatever, president, king, potentate, monarch, that had nothing to do with it. God only recognized the token, the covenant people. Quer ele fosse bispo, sacerdote, o que quer que fosse, presidente, rei, potentado, monarca, isso não tinha nada a ver. Deus só reconheceu o sinal, o povo da aliança. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Então, medo-se debaixo do sinal. Vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de agradecimento ao nosso Deus e que a misericórdia sobre nós. Querido Senhor Jesus, realmente estamos procurando cada dia meter-se debaixo desse sinal, debaixo desse sangue protetor. E nesta hora, Deus, tão maravilhosa, nós estamos bem diante de Ti, esperando as Tuas bênçãos, Senhor. Cuida de nós, ó Deus, não permita que nenhuma força contrária venha assim por certo tentar atrapalhar nós aqui de cultuar a Ti. Está repreendido todo o espírito das trevas, tudo que for vil e pecado, Senhor. E pedimos a Ti, como grande e poderoso Espírito Santo, venha nesta noite abençoar nossos corações, nossas vidas, entrar em nós, Pai, dominar todo o nosso ser. Que essa casa seja cheia de graça do Espírito do Senhor, o qual nos dá condições para viver, a Deus, uma vida digna do Teu Evangelho. Por isso, perdoa todas as nossas transgressões, sei que são muitas, inúmeras, mas bem maior, bem grande e poderoso é o Teu poder para nos perdoar. Então abençoa-nos nesta hora, Pai. Cada irmão, cada irmã que está aqui, cada criança, Senhor, cada pai, cada mãe de família, cada jovem, cada ouvinte que por certo vai ouvir, já está ouvindo este culto hoje à noite, que o Espírito Santo que preenche os céus e a terra possa, Deus, ir de encontro a cada uma das necessidades, curando os enfermos, libertando os oprimidos, levantando o caído, Senhor, sustentando cada batida nesta hora, dando graça e vigor para esse povo, reconhecer a hora, o momento que estamos atravessando, pois entregamos tudo em Tuas mãos e Te pedimos, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém. Amém. Assentai, meus irmãos. Deus abençoe também todos os irmãos da escuta e pela internet, né? Que Deus possa recompensar vossos esforços, que realmente Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sincero desejo do nosso coração, de toda a igreja aqui de Álvares Machado. Amém. 396, eu quero mais de Ti. Você quer mais de Deus? Amém. Aleluia. Vamos cantar esse louvor. Em seguida nós já vamos convidar as nossas irmãs Luciana e Tatiana para cantar já o seu primeiro hino. Tá bom? 396. Hoje vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma, para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje quero ser
queridos, vamos ouvir as nossas irmãs. Depois eu vou dar uma oportunidade também. Se tiver mais algum irmão ou irmã que deseja apresentar a vida ao Senhor, você poderá se manifestar. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando no fim da jornada. A cruz do coroa iremos trocar. São tantas as guerras espirituais, mas à nossa frente vai um general. As dores são tantas, mas vão se acabar, porque temos Cristo pra nos ajudar. Por mais que a morte venha nos tragar, na glória com Cristo vamos descansar. Tu és o primeiro, Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma. És o Rei Supremo, és tudo pra mim. Tu és o primeiro, Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma. És o Rei Supremo, és tudo pra mim. Pra termos vitórias temos que ser fortes, sempre com a espada empunhada nas mãos. Vivemos a vida diante de Deus, vencemos as guerras com a oração. Se o inimigo está nos perseguindo, a espada do Espírito nos dá poder. Nós somos comprados com o sangue de Cristo, é o poder divino que nos faz vencer. Tu és o primeiro, Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma. És o Rei Supremo, és tudo pra mim. Tu és o primeiro, Deus verdadeiro. Tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma. És o Rei Supremo, és tudo pra mim. Amém. Glória a Deus. Realmente Ele é tudo para nós, né, irmãos? Vamos cantar mais um louvor. Eu achei vários aqui, agora parece que sumiu tudo. Graças a Deus. Vamos cantar 402. Logo após nós vamos ofertar ao Senhor. 402. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais os
Graças a Deus. Vamos inclinar nossa face nesse instante. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Pelo privilégio, ó Pai, daqui estar novamente, ó Deus, louvando ao Senhor, ó Pai, estar nos preparando para ouvir a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos, ó Pai, ó Deus, que tu nos destes até aqui, Senhor Jesus. E pedimos, ó Pai, neste momento, ó Pai, pela vida de cada ofertante, de cada dizimista, ó Pai. As tuas bênçãos, ó Deus, continue repousando sobre elas, ó Deus, guardando, ó Deus, conduzindo elas, seus lares, suas finanças, ó Deus, sua vida, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Senhor. Graças a Deus, vamos cantar mais louvor, usando as palmas agora, obras santas. É 352. Depois, se tiver algum irmão, menos a Tatiana e a Luciana, que quer cantar, Samuel, Ismael, o Irineu, o Sivaldo, a Ângela, a Sandra, a Adelina, qualquer um. Daniel, quem quiser cantar, tá bom? Pode vir. Porque já vão cantar mais um depois, né? Então tá bom. Depois desses irmãos aí, tem a oportunidade aberta. Tá bom? 352, obra santa, usando as palmas. Amém? Obra santa do Espírito, nossa causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, vencemos do amor, esta obra é necessidade, vigilância e respeito, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nessa terra o mundo todo, olha pra carência toda, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor, pelo peito renovado, o fogo do Senhor, é a bênção do Espírito, nos enchendo com fervor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nessa terra o mundo todo, olha pra carência toda, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor, eis o noivo vem chegando, restaurando os malvados, já se sente o perfume, causando Salvador, e a noiva caminhada, de pureza e esplendor, aguardando encarnações, pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nessa terra o mundo todo, olha pra carência dor, ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. Amém. Deus, aleluia. Quem que vai cantar aí? Os irmãos e irmãs? Ninguém? Então vamos cantar mais um louvor? Logo após, as irmãs não têm seu louvor para cantar. Irmãos, vamos cantar o número 404, A Vitória é Nossa, tá bom? A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Sabemos que é, né? E graças a Deus, viu? Hoje nós vamos ver como nós estamos tão perto dessa grande vitória que se avizinha, está bem perto. E esperamos que não tenha muita gente dormindo aí, né? Que todos possam estar percebidos, porque realmente a vitória nossa ela está chegando, né?
A irmã Bruna pegou a mensagem titulada Dia de Vitória. Para nós é o dia de vitória. Amém? Vamos lá então, 404. Vamos dar as nossas. palmas no meu Senhor Jesus. Eu queria saber do próprio
sempre possa nos abençoar cada dia mais, né? Dando ânimo para cantar, vigor. E você que ainda não cantou, tem vontade de cantar, ora ao Senhor, eu vou te dar graça para você cantar. Amém? Vamos cantar mais um então aqui, logo encerrar essa parte. 9. Vamos ver. Vou ver a página aqui, não, vou depois cantar por lá. Vamos lá então? Vai entrar na página. No abrir e fechar de olhos este sono vou deixar desde todo antigo escuros trevas vou encontrar e verei entre sorrisos ao entrar no paraíso o cordeiro que está vivo do meu pegarei sua mão e sentirei a emoção quando o meu nome me chamar. Farei uma passeada com os santos na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Ao entrar aqui agora em Deus filho de Abraão, o moral, a mocidade, eu sigo de oração. E veio das crianças que fizeram a aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma ordenança. Pegarei sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeada com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Ao entrar no paraíso e ver raízes de Gessém, meu desejo é unânime conhecer o Rei. Sendo Ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Glória a Deus! Pegarei sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome me chamar. Farei uma passeada com os santos lá na praça para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que Ele deu. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nessa parte do louvor. Está muito bom. Eu convido o irmão Samuel. Samuel, dá uma saudação aqui para dar uma boa noite. Aproveitar que ele está aqui conosco, né? Amém. Deus abençoe a sua noiva. Desejo ler um versículo da Bíblia. Qual se encontra no livro de 1 Pedro. O Evangelho que escreveu Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Do 4 ao 10. Amém?
Não estou com a Bíblia impressa aqui, né, de papel, ela é digital, é virtual, mas a palavra é a mesma. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vê como título: Povo gerado pela pedra viva. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por nosso Jesus Cristo. Por isso, na Escritura, se diz: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crê não será confundido. E assim, para vós que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal pedra de esquina, como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a gerações eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciareis as grandezas daqueles a qual vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós que outrora nem era povo, e agora sois de Deus. Vós que nem tinha alcançado misericórdia, e agora tem-vos alcançado. Amém? Glória a Deus. Só queria contar uma pequena experiência que eu tive, baseado nesse texto. Eu trabalho em obra, sou pedreiro, assim, como tem vários aqui, tem até engenheiro aqui. E eu tive uma pequena experiência, a qual me fez pensar muito. Há um tempo atrás eu estava construindo uma casa lá no Imperial, e tinha um lote de tijolos para a edificação daquela casa. E eu escolhendo sempre os melhores tijolos para poder trabalhar na edificação da casa. E quando já estava findando a casa, era necessário fazer um platibanda, como se fosse um coroamento naquela casa. O tijolo bom já havia acabado. E aqueles a qual eu tinha rejeitado, eu tinha que começar a usar. E eu pensei, olha como é as coisas. Ninguém estava aceitando a palavra original, preferindo buscar outros deuses, ídolos, ou algum sacerdote que pudesse massagear seu ego naquele dia. Mas a pedra principal estava sendo rejeitada. Mas aquela pedra ia ser colocada como coroa. Ia ser colocada como a pedra de esquina. Por que pedra de esquina? É a primeira a ser vista, é a primeira a ser encontrada ali, mas na verdade é a última a ser usada. Assim como nesses dias, preferiram usar uso de teologia e apegar-se homens como Karen Silar, como podemos dizer aqui, Benny Hinn, como Billy Graham, e rejeitaram o profeta de Deus para esse dia. E quando precisar concluir a obra, quando precisar dar o acabamento geral, vai ser necessário usar essa pedra. E bem-aventurados os que têm usado essa mensagem nesse dia, a mensagem do profeta que foi rejeitada, porque essa mensagem ela será cobrada naquele dia para a noiva eleita de Cristo. Assim como Paulo falou para os seus, falou: a minha palavra, ela é palavra de salvação, sem ela não haverá salvação. Para os dias de hoje, para a noiva eleita hoje, sem a mensagem da mensagem do profeta, não haverá a salvação, porque não tem como redimir uma noiva sem o sangue. E essa palavra, ela é o sangue vivo de Deus para o seu povo hoje. Amém. Amém. E é por isso que temos que nos apegar a essa mensagem. Porque teologias, ideias e
teorias, é o que mais temos. Podemos estar numa faculdade e estudar com os melhores professores, assim como fez Paulo, aos pés de Gamaliel. Mas se não fazer como Paulo fez também, rejeitar tudo, ele falou: eu tenho tudo que eu aprendi, que eu me esterco. Porque eu tive encontro com a pedra principal, com a palavra viva, e ela vai ser requerida naquele dia. E se não tivermos, nenhuma teoria, nenhum pregador vai poder nos apresentar diante de Cristo. Porque assim foi dito no início do culto. Sem esse sinal, não tem como nos apresentar diante de Cristo. Mas mesmo fracos nós estamos muitas das vezes caídos, se tivermos o sinal, tivermos a palavra, Deus vai nos usar como pedra principal, pedra de esquina, pedra de coroa. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. É realidade, né, irmãos? Nós não éramos contato, como ele disse, né? Deus precisou cegar os seus filhos, os judeus, por causa de nós. E nós vamos ver alguma coisa sobre isso nesta noite, e que Deus possa ampliar a sua graça cada dia em nós. Nós precisamos muito. Muito bem, vamos ficar de pé, irmãos. Não esqueça de orar para o pastor José, os trabalhos, né, nossa viagem. E lembrando que sábado que vem nós temos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Todos os irmãos e irmãs são cordialmente convidados a participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Então, vigia essa semana é o que você vai fazer, porque o diabo já começa a colocar tropeço, né? Mas Jesus venceu por nós, então nós vamos ir tomar a ceia do Senhor. Amém? Amém. Antes de lermos a palavra, nós vamos falar com o autor da palavra, para que ele venha nos abençoar. Soberano Deus, Pai Celestial, o homem pode ler a tua palavra, como qualquer pessoa pode fazer. Muitos, ó Deus, pode quase ler de cor, mas esperamos que o teu Espírito Santo é o único que pode vivificar tudo que for dito, falado, que nós já ouvimos em nossos corações. Abençoa, ó Deus, a sua palavra no nosso coração, nos dando força, graça para caminhar. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós confiamos em Ti. Venha mais uma vez com o bálsamo, ó Deus, sobre nossas vidas, nos dando a entender o que somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Muito obrigado por tudo até aqui. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ler hoje Isaías, capítulo 27. Isaías, capítulo 27. Apenas o versículo de número 12 e 13. Eu não vou ficar com pressa, não vou correr devagar, se não acabou hoje, vamos acabar outro dia, tá bom? Talvez em todo sábado nós estamos meditando na quinta-feira na mensagem de Deus para essa era, né? No livro dos selos. Nós estamos aí no 6º selo. Está muito bom, muito maravilhoso. E algo me chamou a atenção para falar alguma coisa nesse sentido, que quando você continuar a ouvir, ou mesmo outra vez que você for ouvir, vai ficar assim, você vai lembrar, né, como uma preliminar, vocês vão entender o que o profeta realmente quis dizer sobre aquilo. Porque às vezes nós ouvimos só por ouvir e deixa passar as coisas por alto, mas não faça isso. Ouça com os ouvidos naturais, mas principalmente com os ouvidos espirituais. Tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a festa das trombetas, né? Isso é praticamente para Israel, mas nós vamos ver onde nós estamos parados, qual a nossa posição, a que altura do caminho nós estamos, de acordo com a mensagem de Deus para essa hora, tá bom? Então Isaías capítulo 27, verso 12 e 13, diz assim para nós, e nosso tema hoje será a festa das trombetas. Diz assim a Escritura: e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Verso 13: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, meus irmãos. Eu tenho aqui algumas anotações, mas está aí da mensagem de Deus para essa hora, tá bom? Eu quero começar lendo aqui, e até o João tem um pouco do áudio para nós ouvir ali, o Romano mesmo falando, mas então nós sabemos que estamos nos últimos dias
Deus parou de tratar com Israel, né? Nós meditamos o sexto selo, o Mombrança está falando isso para nós, nas mensagens que estamos ouvindo aqui. Aí eu marquei que as festas das trombetas, agora, esse era o ajuntamento de Israel, onde ele se reunia, diz o profeta na mensagem, a festa das trombetas, tá? Agora, o livro de Apocalipse revela todos os acontecimentos da igreja. Livro de Apocalipse. É por isso que o profeta diz que Satanás odeia dois livros da Escritura. Um é Gênesis e o outro é Apocalipse. Gênesis porque é a origem de Satanás na terra. E Apocalipse é o final dele e ele odeia ser descoberto. O que ele gosta de fazer é a falcatrua, a destruição e tudo mais. Mas descobrir ele odeia. Então ele foge, esconde, né, através de muitos sistemas, muitas maneiras. Mas nós damos graças a Deus que o livro de Apocalipse desnuda Satanás onde ele está. Amém? E qual sejam os seus intentos também, né? Aí o profeta diz aqui, olha, né, então o livro de Apocalipse revela todos os acontecimentos da igreja. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui, no que você vai ouvir depois, para você entender, senão você não vai entender isso. Né? Tem pessoas que vivem de velho na igreja e não conseguem entender nada. Agora, ninguém é salvo por conhecimento, mas o conhecimento é para os filhos de Deus. Creio que Oséias 4,6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se uma criança daquela que está ali tivesse conhecimento, assim, já uma maturidade, né, eles não pegariam um preguinho e enfiavam numa tomada daquela ali. Porque não tem conhecimento do perigo de estar ali, né? Então pode fazer isso. Então, o profeta diz, do terceiro capítulo ao capítulo 19 de Apocalipse, não existe mais divisão da igreja. Vocês já notaram? Vocês têm que notar. Nós vemos aqui na quinta-feira, como o Bruno falando para nós, que os 7 selos, o livro do selo está em Mateus 24. Está tudo ali. Por isso que eu digo, o que é, já foi. Deus vai desenrolando o seu programa, não tem coisas novas, não tem mensagem nova, não tem ministério novo. Deus tem a maneira de trabalhar. Agora, o seu tempo, aquilo vai desencadeando automaticamente, segundo a vontade perfeita de Deus, para o dia e para a hora. Amém? É por isso que tem coisas que nós não entendíamos lá atrás, e hoje nós entendemos. Amém? Porque Deus desceu na coluna de fogo. Amém? E tem nos revelado a palavra de Deus, principalmente esses mistérios escondidos. Então, Apocalipse, veja aqui que maravilha, do terceiro capítulo ao capítulo 19 de Apocalipse não existe mais divisão da igreja. Agora a igreja sobe no capítulo 4, né? Vocês sabem isso, capítulo 4, e retorna ao capítulo 19 de Apocalipse, né? O noivo e a noiva juntos, vindo à terra, está tudo no milênio, não digo, vindo à terra, né? Então, do capítulo 19, é a conclusão do capítulo 22 de Apocalipse. Se nós não tivermos revelação para ler a Escritura e a palavra de Deus, nós vamos entrar tudo embaraçado. Por exemplo, nós sabemos que Moisés e Elias abrem o seu selo. O seu selo está aberto. Mas não aconteceu ainda, porque Deus já abriu para nós através da revelação do sétimo anjo. O sexto selo é o período de tribulação. Amém? E só vai acontecer isso depois que a noiva sair daqui. Amém, irmãos? E nós cremos que nós somos parte da noiva de Jesus Cristo, né? Então sabemos que o capítulo 19 é a conclusão do capítulo 22. Por exemplo, a noiva sobe no capítulo 4, né, do Apocalipse. Vê? E nós vemos que o seu selo acaba agora no final dos tempos. O seu selo é aquele, mas não para os filhos de Deus, é para Israel. Vê? Então nós temos que ter uma ordem de analisar as coisas e ver como que Deus trabalha a coisa totalmente certa e correta, né? Aí o Mombrança diz assim, é a conclusão do 22, está tudo no milênio, e o que será nos anos que seguirão durante o 4 ao 19, Deus está tratando com Israel, depois que a noiva sobe daqui, até do capítulo 4, né, até o 19, Deus trata com Israel. Nós vimos aí as almas debaixo do altar, que já é do outro lado do Evangelho, né? Do outro lado do quinto selo, vemos o sexto selo também, o período de tribulação. Então, nós vemos que o profeta diz que tudo essas coisas acontecem. O irmão Brandes na mensagem reconhecendo disso, uma mensagem em espanhol, ou uma mensagem aqui mesmo, a festa das trombetas, que as 6 primeiras trombetas soaram todas debaixo do sexto selo, porque no sétimo selo não tem mais barulho. E houve silêncio no céu quase por meia hora, não é meia hora, quase por meia hora.
Então tudo que você acontece antes. Amém? Aleluia, há um grande mistério escondido ali. Veja, o profeta pede, seria bom que a igreja ouvissem os livros, as eras da igreja e o livro dos selos. Ler e ouvir. Você sabe que o que faz disparidade da noiva com as nessas é a revelação de 7 selos. Porque muitos têm muita bagagem, até tentam pegar muitas coisas do selo. Mas a noiva sobressai, porque nela é revelada os mistérios de Deus. E o Mombrano disse que sem revelação dos mistérios não haverá arrebatamento. Terá muita gente salva aí, mas arrebatada tem que ter a revelação dos mistérios. Foi o Mombrano que disse. Amém? Então o Mombrano fala assim que é necessário que a igreja tenha, né? Esse livro é da igreja dos selos. O livro dos selos, mensagem à fé das trombetas para as 33 antigas, que o Mombrano fala isso. Agora, Deus é a palavra. Em cada era, Ele dividiu a palavra para cada era. Amém, meus irmãos? Está fácil para entender, né? Cada era que estaria na terra. E os 7 selos revelam cada pedacinho disso, vem? Apocalipse 10, 7. Os mistérios seriam revelados na voz, mas nos dias da voz dos 7 noivos, quando tocar a sua trombeta, lembra que o título é a festa das trombetas. Nós vamos ver as trombetas para Israel e nós vemos o trombeteiro dessa era. Amém? Não vamos confundir as coisas, mas vamos, por graça de Deus, vendo o que Deus faz. Então, na voz do 7º anjo, quando ele começasse a tocar a sua trombeta, se cumpriria então todos os segredos de Deus pelos quais anunciou a todos os seus servos, os profetas, né? Aqui na mensagem, a festa das trombetas, Mombrano começa dizendo no parágrafo 128. Agora observe, as trombetas das quais estamos falando é um chamado para um juntamento, ou para uma festa, ou para guerra. Você sabe, em Israel, cada sonido de trombeta tinha um significado. É por isso que nós temos hoje um significado só. Uma voz clamando. Deus não tem muitas vozes na terra hoje. Deus tem o seu porta-voz. Amém? Mesmo no dia de Moisés, tinha Moisés, mas também tinha Coré, até a minha, mas o porta-voz de Deus era Moisés. Amém? E o porta-voz de Deus é a coluna de fogo, é a mensagem de William Branham. Amém? Esse é a coisa certa. Amém? Nós não temos que trocar o certo pelo duvidoso. Então, quando a trombeta soava, era para alguma coisa. Dependendo do sonido, do tipo da trombeta, é por isso que Paulo diz assim, se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Por exemplo, de batalha tinha um toque de guerra. Agora, se ela tocasse na de casamento, alguma coisa, o povo estava todo despreocupado, né? E o que tem gente se preocupar por não entender o chamado, o som da trombeta correto, irmãos. E tem às vezes tantas linhas de pensamento e que até parece bonito e bom, mas nunca bate, né, a fundo mesmo com a voz, o sonido do trombeteiro. Amém? Mas graças a Deus que nós estamos acompanhando a mensagem restauradora da segunda vinda de Jesus Cristo, né? E nós então sabemos que é isso que Deus está fazendo conosco. Agora, então, sempre era para o ajuntamento, o jubileu, a programação da chegada da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora, nós poderíamos tomar toda a manhã somente nisto. O Mombrano disse que tem coisas que o pregador ou o pastor gostaria de falar na sua igreja, mas o tempo não permite. Está aqui nessa mensagem. O tempo não permite. Nós sabemos que a igreja de Deus deveriam já conhecer muito, estar muito adiantado nas coisas. Mas ficamos presos em rios emocionais, ficamos presos em mandamentos de homem, pensamentos, ou algum estudozinho, né, teológico, ou bíblico daqui e acolá, fazendo certas comparaçõezinhas, quase que tentando acertar as coisas, vai dar certo, vai ser assim, e depois lá no final meio se embanando, não sabe nem o que estão falando. Mas quando nós temos a coluna de fogo, nós acompanhamos a coluna de fogo, nós não nos perdemos. Se Israel parasse e analisasse assim, olha gente, até aqui nós estamos descansados, porque a coluna chegou, parou aqui, nós montamos acampamento, estamos aqui, né? Porque em Números capítulo 10, que diz que se ela parasse ali um mês, eles eram obrigados a parar e ficar um mês. Se 2 meses ou mais, um ano que fosse, mas também, alçando-se a nuvem, partiam. Você tem que caminhar quando a mensagem está caminhando, parar onde parar, amém? Esperar o mover de Deus. Amém. Nunca pegar e colocar a mensagem
começar atrás de si e abrir os peitos e falar, eu já conheço tudo, tem a mensagem. Isso é um capricho humano. Deus não trabalha assim. Enquanto nós ficarmos inchados e acharmos que nós damos conta de tudo e não precisamos nem mesmo de profeta em nossos dias, né? E falar que os dias do milagre já passou, não tem mais coisa como cura divina, outros já falar que a aula de Sé terminou, irmãos. Que situação! Vamos seguir a coluna de fogo. Você que nos ouve através da internet, siga a coluna de fogo. Siga o assim diz o Senhor para essa era. Sai de todos os movimentos, né? Senão não terão vida eterna. Vida eterna mesmo é em Cristo Jesus. Então veja, você tem um fundamento agora dos selos. E a igreja agora, vamos entrar a trombeta, né? A trombeta soava, a trombeta indicava a guerra, como eu já disse e tudo mais, né? Então qual é o som da trombeta? O som da trombeta. Você tem que estar no sonido da palavra de Deus. Amém? Agora a única maneira pela qual você saberá que é a hora do som da trombeta, que é o som da trombeta, é olhando o que diz a folha da música. Sabe qual é a folha da música? Isso aqui, irmãos, ó, a folha da música. Amém? Aí vem o trombeteiro tocando a música para nós, o som da música. Porque não vai pensar alguém que o que está na mensagem, a mensagem não está na Bíblia. A mensagem está na Bíblia. É que as pessoas têm os ensinamentos todos torcidos aí, todos quebrados pelos pedaços, e tentam se justificar, e querendo ficar só com a Bíblia e esquecer a mensagem. Mas a mensagem é a Bíblia revelada para nós. Nós morreríamos de velho na denominação, não sabemos o que era, o que é selos, o que é isso, o que é aquilo. Mas graças a Deus, nós temos um sonido certo, o som certo, amém? E é o som da trombeta do dia, da hora que estamos vivendo. Agora, a única maneira pela qual você saberá para que o que é o som da trombeta é olhando o que diz a folha da música. Isso é tudo. É uma grande sinfonia, veio. Compassada como Pedro e o Lobo, falando dos músicos, né? Veio. Agora, seu compositor escreveu o livro e o diretor deve entrar no mesmo espírito do compositor. Senão não dá. Tem que estar no mesmo espírito. Se ele não está, ele dá o compasso errado, então estraga toda a coisa, por mais bonito que for o ensaio. Mas se na hora não estiver certinho, complica. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Este é o problema hoje. Nós temos muitos diretores no que estão no espírito que não estão no espírito do compositor. Eles dizem que a sua denominação vem. Porque, meus irmãos, quando nós partimos concretos, coisas que não estão na palavra, nós montamos uma organização, nós montamos uma denominação. E o irmão Bruno diz assim que às vezes grupos aí organizados são piores do que a denominação. Tem denominação que não crê na mensagem que nunca nem viu. Tem gente boa por aí. Porque o profeta vocês têm filho em todas as igrejas. Então tem gente boa por aí. Agora, mas aquele candidato, irmãos, que diz que conhece e rejeita o que Deus está falando, fazendo, e tem pessoas que já até usufruíram disso. Quantos não pregaram essa mensagem? Quantos não ouviram essas mensagens e hoje estão ao léu? Como eu fiquei sabendo uma vez do pastor, numa palestra com ele, ele diz assim, que tinha uma família que gostava tanto da mensagem, era número 1 na igreja, dízimo corretinho, não faltava aos cultos, ouvia as fitas todo dia eu ouvia. Mas chegou um dia que essa igreja, esses irmãos, essa família, chegou no pastor e falou: pastor, de hoje em dia nós não vamos congregar com o senhor mais não. Por que, meus irmãos? Não, nós vamos direto para Cristã do Brasil. Mas o que foi? Adiantou? Você entendeu? Agora, com isso não quer dizer que não é errado ouvir, nós temos que ouvir mesmo. Quem não ouve a fita, irmãos, quem não ouve, eu não pego isso como uma doutrina, mas o irmão Branco diz que é um ministério, que seria todo mundo. Agora, quem não tem prazer de ouvir a voz de Deus esse dia, é sinal que o Espírito de Deus não está lá. Porque quem tem prazer vai ouvir. Amém? Agora, não é por imposição, por obrigação que você tem que fazer, não. Senão você vai para o inferno, não. Está nele, a natureza dele faz com que ele ouve. Amém? Bem-aventurados que lê e os que ouvem. Não vai deixar de ler a mensagem por causa disso também, não. Faça as duas coisas. Ora ao Senhor, busque a Deus, faça. Quanto mais você agregar de Deus para a sua vida, irmãos, você vai ser bem beneficiado. À medida que você granjeia mais de Deus, você tem mais para ser abençoado. Amém? Agora, quando você fala assim, então, eu vou fazer só essa parte, não quero aquela outra.
rejeita, não. A Bíblia diz os dois, os que lêem e os que ouvem a palavra são assim. Então tem a sabedoria, pelo menos, né, para saber como que é essas coisas. Agora observe, a trombeta é para reunir o povo, né, lhes ajuntar para algo. Às vezes isso acontece, isso anuncia uma pessoa importante, né, como José e assim por diante. Então a trombeta sempre vem para fazer alguma atividade, né? Agora o profeta diz que esse chamado para a festa das trombetas é a aproximação de algo. Observe Apocalipse 7 e 8. Nós falamos esse dia que vamos meditar no capítulo 7 de Apocalipse, né? Falando sobre o ajuntamento das 12 tribos. Porque, irmãos, por que será que estou falando isso? Né? Porque nós temos que saber o que Deus fez com Israel, como o irmão falou aqui no princípio, né? Deus, como foi lido também, Deus fez com Israel por causa de nós. Hoje Deus está tratando conosco, gentios, que são uma das 3 raças que gerou a humanidade ali depois do dilúvio de Sem, Cão, Jafé, não foi? Que veio de Noé. Então judeus, gentios e samaritanos. Mas Deus parou de tratar com os judeus e veio tratar conosco agora com 7 eras da igreja, ou seja, 7 sábados. Mas uma hora Deus vai parar de tratar conosco e vai com eles lá, amém? É por isso que as trombetas é para os judeus. O profeta diz assim: como os selos são para nós, amém? Como os 7 selos para nós, as 7 trombetas é para os judeus, amém? Nós vamos chegar aqui mais um pouquinho, né? Então sabemos que o nosso tempo já está acabando, irmãos. Nós vamos ver aqui, se houver tempo, sobre os anjos soltos no rio Eufrates e tudo mais. O profeta diz para nós que eles não puderam passar através do rio, ficaram presos lá, mas ele foi solto nessa era que estamos vivendo. É por isso que o povo está tudo endemoniado. Eles não suportam a palavra, eles não creem mais nada, porque foi solto 200 mil demônios, 200 milhões de demônios. Imagina os que já tinha e os que foi solto, que situação que está a razão. Aí se nós lemos Ezequiel 28, 12, Isaías 14, 12, diz que o povo estava todo cativo, que o diabo não deixava ele solto para as suas casas, tudo possesso. Hoje em dia você tem que tomar cuidado até que lado você olha. Se olhar para o lado, o camarada já vem brigar, falar que você está olhando para ele, já está. Está tudo perturbado, irmãos. Por isso você tem que estar no espírito de vigilância 24 horas, senão você vai, em qualquer hora, se enroscar em alguma coisa, né? Agora, a razão pela qual estas 7 trombetas não são aplicadas à igreja, e esta era porque é somente para Israel, e é o chamado ajuntamento do povo. Cada trombeta foi para o ajuntamento. Mas chegou um dia que a trombeta de Deus, você vai notar, Apocalipse capítulo 9, irmãos, que 13 em diante, no tocar na 6ª trombeta, e a coisa ficou feia para Israel. Desde a primeira trombeta, que foi para empurrar o ajuntamento deles, até chegar, nós lemos a escritura de Isaías, né? Que Deus se reuniria o seu povo, amém? Para adorar no Monte Santo de Jerusalém. Então, mas Deus faz isso com propósito, porque o povo extraviou, o povo ficou rebelde, então se esparramou por a terra. Mas Deus tem uma maneira de trazer, amém? E Deus está fazendo isso agora também com o povo de Deus mesmo, assim, os gentios. Mas logo, Deus também reunirá os filhos deles também, que são Israel, amém? Mas enquanto Deus não faz isso, nós vamos ver qual a nossa posição, o que nós temos que fazer, por que estamos aqui, se nós temos que ficar preocupados com coisas que nem é nossa, amém? Nós temos que ver, porque a maioria das pessoas é assim, eles se preocupam mais com os outros do que se preocupam com eles. Tem pessoas que se preocupam mais com a igreja do outro do que com a própria igreja dele. Ah, mas falando de tal está errado, eu estou mais aí. E a sua igreja? E como você está? Às vezes temos tempo para olhar outras coisas e não olhamos nós. Mas quando temos tempo para olhar para a palavra e olhamos no espelho da palavra, amém? Nós vemos que temos que mudar muita coisa. E graças a Deus pelo espelho. A pessoa sai desarrumada, sem pentear cabelo, né? Sai com o sapato de um, de outro. Já aconteceu de gente ser assim, sabia? O chinelinho de outro e foi embora. Só percebeu que estava no ônibus lá, de repente vai para baixo ver. Aí ficou lá assim. Acontece, irmãos. E por que não dizer na parte espiritual? As pessoas estão distraídas também, né? E nós sabemos que nós temos que não estar conjecturando, nós temos que ser realistas nas coisas de Deus, porque Deus só aprova aquilo que vem dele, da sua palavra, né? Então veja, a primeira, essas trombetas é um chamado a somente um significado aqui,
mas eu quero que você chegue em poucos minutos. É onde você verá, porque isto não é aplicável a esta era que estamos vivendo, as 7 trombetas. Nessa era, assim, a era da noiva, da igreja. Porque quando a noiva sai daqui, essa era nossa que termina. Como nós diz assim, enquanto houver um eleito aqui, Deus não solta o poder do diabo. Quando a igreja sair daqui, o profeta diz que o Espírito Santo sobe para a igreja e simultaneamente o diabo desce. Amém? Aí virá as tribulações e tudo mais, né? Mas nós vamos, graças a Deus, que quando houver arrebatamento nós vamos estar preparados. Porque nós não estamos aí brincando, né, de ser crentes. Nós não estamos brincando de ter igreja todo domingo. Nós estamos sempre procurando ajustar nossas vidas e ver como nós estamos diante do nosso Deus. Agora, a primeira trombeta soou sangue, fogo, granizo, e tudo espalhou pelo chão. Veio o que ele estava fazendo, tirando Israel do Egito em espiritual. Veio de volta à sua terra natal. Desde a primeira trombeta, Deus soltou ali, foi para fazer isso aos filhos de Israel, né? Agora, deixa-me dizer isso bem aqui. Em cada trombeta que soou sobre o seu selo, debaixo do seu selo. Nós entraremos nisso em poucos minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sobre o seu selo, porque no sétimo só havia silêncio. Amém? Ninguém sabia. Aquele foi o minuto a meia hora que Cristo viria. Como ele nos revelou, isso. Mas cada trombeta soou sobre o sexto selo, sobre a perseguição dos judeus. Observe, Apocalipse capítulo 8, começando com o verso 7. Então nós vamos sabendo que sempre é assim, né? Mas irmãos, eu vou adiantar aqui um pouquinho, até pedir para o João pegar para nós ali. O irmão Brana falando sobre a perseguição de Israel, falando sobre as trombetas, nós trombetando o céu, e ele falando sobre Eichmann. Eichmann foi um homem que fez parte dos ditadores, são os 4 ditadores, né? Até eu marquei aqui, os movimentos que teve, os 3 movimentos: nazismo, fascismo e comunismo. Então nós vemos assim os 4 anjos que saíram do rio Eufrates, né? Que foram Hitler, Mussolini, Stalin, e aí o Brana fala aí do Eichmann também. O irmão pode soltar aí para nós? Aí já nós vamos comentar mais sobre isso. Now we find out in last night's service also, the great mystery opened with this seal, which is absolutely contrary to my former understanding. Just presuming that it was right. Agora, verificamos no culto de ontem à noite também o grande mistério aberto com este selo, o qual foi absolutamente contrário ao meu entendimento anterior, somente presumindo que estava certo. Always thou them souls are the altar to be the early Christian martyrs, but we found out last night when the Lord God broke that seal for us, it absolutely is impossible. It wasn't then. Sempre supus que essas almas debaixo do altar fossem os mártires cristãos primitivos. Mas verificamos ontem à noite, quando o Senhor Deus abriu aquele selo para nós, que isso é absolutamente impossível. Não eram eles. They were gone to glory, on the other side. And there they was, we find out that they were Jews that would come up during the time from the calling out of the 144,000, which we get into tonight and tomorrow, and between the 6th and 7th seal, 144,000 is called. Eles tinham partido para a glória bem do outro lado e lá estavam. Verificamos que eram judeus que surgiriam durante o tempo onde no chamado agora dos 144 mil, no que entraremos esta noite e amanhã, e entre o 6º e o 7º selo, os 144 mil são chamados. And then we find out that they were martyrs, that they had been killed, and yet had not been, had white robes on, but their names had been on the Lamb's Book of Life. And they were given white robes, each one of them. E então verificamos que eles eram mártires que tinham sido mortos e ainda não tinham estado de vestes brancas, mas seus nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro. E foram-lhes dadas vestes brancas a cada um deles. And we took that. And there's nothing in the world, I don't
believe when that bunch of the Jews has went through a pre-tribulation period. When during the time of this last wars, they're going to be hated by everybody. E nós estudamos isso, e não é nada mais, eu creio que não, do que aquele grupo de judeus que passaram por um período de pré-tribulação, quando durante o tempo destas últimas guerras, eles têm de ser odiados por todos. And Eichmann killed millions of them in Germany. You just heard the trial. Amen. Millions of innocent people slain. Jews just because they were Jews, no other reason. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês recentemente ouviram o julgamento. Milhões de pessoas inocentes assassinadas, judeus, somente porque eram judeus, por nenhuma outra razão. The Bible said here that they were slain for their testimony of God, for the word of God and the testimony to hell. A Bíblia disse aqui que eles foram mortos pelo seu testemunho de Deus, pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Now we find out that the bride was the word of God and the testimony of Jesus Christ. These had no testimony of Jesus Christ. And we find out that the Bible says that all of Israel, the predestinated Israel, will be saved. Romans 11. Agora, nós verificamos que a noiva era a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Estes não tinham testemunho de Jesus Cristo. Amém? Você entenderam, irmãos, como o Bruno está dizendo? Agora, conjugando isso aí com isso aqui, nós vamos ver algo aqui. Agora, observe exatamente a continuação da Escritura. Exatamente o mesmo, sob a sétima trombeta, é para Israel, o mesmo que é o sétimo selo para a igreja. Nós encontramos sobre o sétimo selo, amém? Que quando estas almas estavam sob o altar, que nós lemos ali, nós ouvimos, né? Sob o altar, ali que receberam mantos, lhe foram dados mantos que eles não mereciam, porque eles estavam na dispensação quando Jesus ainda tratava com graça, né? Com eles. Amém? Aleluia. Então veja, agora quando Deus ainda tratava na graça com os gentios, Deus, agora aqui ó, tá vírgula, não os judeus, Israel está salvo como uma nação. Deus trata com Israel como nação e os gentios são um povo. Atos 15, 14. Deus escolheu um povo de entre os gentios para o seu nome, né? Agora, não nação, para o seu nome. Aleluia. E quando Hitler e outros perseguiram os judeus, sem saber, viu que foi um massacre, coisa terrível, né? Mas o Mobrano diz aqui para nós, eu vou adiantar aqui para... Observe, apontando o povo, quão perfeito é a sétima trombeta e o sétimo selo, perfeitamente juntos na perseguição dos judeus. Note, em Apocalipse capítulo 9, verso 13, agora ouçam atentamente sobre o capítulo 9, verso 13, né? Sobre a sexta trombeta, né? Havia 200.000 cavaleiros que haviam sido presos no rio Eufrates e que foram soltos na sexta trombeta. Amém? Agora, não existem 200.000 cavaleiros no mundo, mas ali havia 200.000 cavaleiros. Observe, eu quero que você apenas anote isso, para que então você possa ler. Você apenas, eles não eram cavalos naturais, eles soltavam fogo e eles tinham peitorais de jaspe e tinham caudas. E o final da cauda parecia como serpentes. A cabeça de uma cobra e uma ponta, né, com um ferrão. Veio, eram cavalos espirituais, demônios espirituais, cavalos de guerra, que foram presos no rio Eufrates. Por todos estes anos. Se o mundo já vem na complicação que estava, imagina agora. Imagina agora. Porque você vê coisas tão absurdas acontecendo e as pessoas acham que é tão normal, parece que não acontece nada, friamente. Demônios espirituais, o que era isso?
o velho Império Romano sendo despertado e a perseguição dos judeus. Isso está vindo aí, o grande boicote, gente. Eu sempre tenho dito, cuidado, vamos ajustar a palavra de Deus. Não brinque com a sorte, não brinque com as coisas. Uma hora vai ser tarde demais. Muitos brincou com a mensagem de Noé, não quiseram ouvir, mas depois choraram amargamente, arranharam, tentaram entrar na arca e não conseguiram. Quantas pessoas hoje têm chance de ouvir, têm chance de participar das coisas de Deus e deixa por então, não quer saber. Mas um dia, essa mesma voz a falar quando foi, né? Eu tive fome, tu não me atendeste e tudo mais. Eu queria entrar no teu coração fraternal, você não quis. Como aquele mancebo que foi dar anúncio para Jesus, foi lá e falou: meu Senhor convidou para você jantar lá. E apenas virou as costas e foi embora. Irmão Brandes, como que pode uma pessoa chegar dentro da salvação e agir friamente assim, virar nas suas costas e ir embora? Não sentir nada. E tem gente que não sente nada de Deus. Mas prover a Deus que Deus abençoe e dê uma chance a todos, né? Eles estavam presos aproximadamente por 2000 anos no rio Eufrates. Não podiam atravessar para a promessa, não era para eles. Uma seita religiosa, porque estava tentando chegar ao outro lado. Eufrates, veja, sabem, veio através do Éden. Tudo começou lá no princípio, no Éden. Toda a falsa doutrina, tudo que foi errado começou lá, irmãos. É por isso que nós sofremos até hoje. E passando por todos os tempos até chegar agora. Amém? Mas eles estavam presos ali. 200 mil demônios, né? Da perseguição. Mas o que nos conforta bastante, eu quero encerrar já, o irmão Branham diz que o Espírito Santo foi solto por causa da mensagem da hora também. Como Satanás teve esses demônios presos em Eufrates, esses 4 ditadores soltaram eles, né? Que estavam preparados para dia, mês e hora e ano. Você vai ver isso lá na abertura da sexta trombeta, Apocalipse 29, verso 15 em diante. Mas o que nos deixa bastante animado é que o irmão diz assim, ó, é isso certo, enquanto esse grupo aqui embaixo tem 2000 presos no rio Eufrates, amém? E foram presos por 2000 anos, presos no rio Eufrates, né? Também esta igreja tem preso o Espírito Santo. A igreja tem que voltar aos dias de Pentecostes, a igreja tem que voltar a ser unânime, a igreja tem que voltar a ser um em Cristo Jesus. Não a igreja em movimento, 4 paredes, ali parado e fala, nós somos a melhor igreja, nós temos a melhor isso, melhor aquilo. Não é isso, é a igreja universal de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo em particular. Amém, meus irmãos? Amém. Então veja, o Espírito Santo por aproximadamente 2000 anos, sob o martírio ali atrás, nós lemos, ouvimos aí sobre o martírio dos judeus e tudo mais, né? E sob as eras da igreja, foi preso não no rio Eufrates, mas nas portas dos credos e dogmas, durante todas elas. Veja, depois que Paulo partiu, ele sempre advertiu, né, que depois da partida dele, lobos devoradores entraria ali no redil e faria coisas, mas foi o que aconteceu. Aí na era de Éfeso, o fogo do Espírito Santo começou a apagar, mas Deus deu um soprinho do Espírito Santo ali e começou a acender a chama novamente. Reneu, Martinho, Lutero, né, o Wesley, os pentecostais. Por isso que eles chegaram no auge, tanto que os pentecostais achavam que tinha Espírito Santo por causa dos dons. Por isso a pessoa não pode confundir, porque ele sabe fazer aquilo, tem até um dom, acha que tem o Espírito Santo por causa daquilo. Que o dom, Salmo 168, que é, verso 18, né? O Salmo 68, verso 18, fala assim, diz que até para os rebeldes foi dado. Tem gente que confunde. Porque tem um dom, porque sabe ler Bíblia, sabe falar da mensagem, e acha que é um espetáculo. Irmãos, o Espírito Santo trabalha da maneira dele, não da maneira que o homem. Apesar que quem tem o Espírito Santo pode ser assim. Não vamos generar as coisas, né? Mas preso pelos rios internacionais, não pode operar na igreja por causa dos sistemas feitos, irmãos. Veja, pelos homens, mas ela será libertada, ela voltará. É isto que a Bíblia diz. E os dois se encontrarão no terreno de batalha, Lúcifer e Miguel, outra vez, como lá no princípio. Agora mesmo, o profeta pegando a mensagem, né?
a competição, demonologia, né? É uma produção competição, diz que é assim agora, Lúcifer e os anjos de Deus. Deus e Satanás. Amém? Mas quem tem poder mais é Deus que vence. Satanás não tem poder nenhum. Veja, o profeta diz aqui, agora observe aqui, está uma grande coisa. Veja, que coisa. O Espírito Santo foi preso pelas denominações por todos esses 2000 anos. Nós descobrimos que ele foi. Amém? É por isso que você vai ver muitos pregando lá e batizando no batismo trino, e a pessoa critica até por causa disso, mas é a posição que ele tinha e era o Deus trabalhando naquela época. Amém? Mas o profeta diz para nós, nessa era que estamos vivendo, Deus pôde, através do sétimo anjo, soltar o Espírito Santo para nós, né? E hoje nós sabemos, e o Espírito Santo tem sido preso por esses rios internacionais por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer pela mensagem da hora. Amém? Essa mensagem soltou o Espírito Santo. Amém? Por isso, se a pessoa não tem a mensagem, não tem como ter o Espírito Santo. Porque como a pessoa diz que tem o Espírito Santo, quando uma Bruna fala algo, as pessoas querem conjecturar, querem blasfemar, querem virar as costas. Mas não é bem assim não. Mas se o Bruna falou, não tem que discutir. Né? Deus falou, Deus pensou, e o profeta falou, eu não tenho que discutir. Porque se nós ficarmos só o que a profeta fala para nós dentro da Bíblia Sagrada, nós nem mesmo sofreríamos tanto como sofremos. Não tinha ninguém conjecturando, querendo vir se passar por isso, por aquilo, porque a mensagem já mostra para você a posição certa. Por isso, vamos ficar com a palavra, vamos ter prazer com Deus, vamos ter prazer em ler as mensagens, em ouvir as mensagens, em participar dos cultos, em cantar, em orar. Vamos ter prazer nessas coisas, irmãos, porque o Espírito Santo foi solto ao meu, ao seu, ao nosso favor. Amém? Nós não temos que ficar presos em nenhum sistema, mas vamos ficar com a maneira de Deus trabalhar, né? Então terá que ser solto na hora do entardecer da mensagem da hora do entardecer. O Espírito Santo de volta à igreja. Outra vez, Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana, na hora do entardecer, Ele disse, Ele prometeu isso, amém? E se Ele prometeu, Ele fará. Nós poderíamos falar muita coisa aqui. Lá para o Apocalipse capítulo 1, lá para o Apocalipse 22, verso 8 e 9, falando como Deus está trabalhando, muitas coisas, mas não é por muito falar, que Deus possa te ajudar. Meus irmãos, então saiba disso, Deus já vai parar de tratar com nós, os gentios, e voltará o evangelho para os judeus. Por isso não fica pensando assim, mas quando a tribulação vier, eu aceito ao Senhor Jesus, que já vou morrer mesmo, eu vou bagunçar o coreto um pouco e depois eu aceito. Não vai dar. Deus vai selar somente 144 mil judeus, como nós ouvimos ali, o profeta falando. 12 mil de cada tribo. Amém? Deus vai fazer isso. Tanto é, Apocalipse capítulo 7, Deus ajusta Israel, aquelas duas tribos que faltam, está reposta para selar a profecia. Amém? Mas enquanto isso, Deus está tratando conosco, sendo nós, os gentios, escolhidos a dedo por Deus para ser a noiva de Jesus Cristo. Amém? Então, sendo a noiva de Jesus Cristo, não vamos aí deixar ele triste, não vamos deixar ele pensativo acerca de nós, com dúvida de nós. Vamos então ser noiva fiel, vamos respeitar a voz de Deus, vamos de bom grado acatar o que Deus diz e vamos viver por ela. Amém? Amém. Deus os abençoe, Deus os sustente, dê graça, meus irmãos, porque olha, só Deus veio através da mensagem para mostrar isso para nós. Eu vejo essas coisas como eu vejo vocês assim, porque a gente vai ouvindo, vai orando, Deus vai complementando isso em nós. Amém? Por isso, não pare de ouvir Deus falar com você, esteja sempre conectado ao Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Temos alguns irmãos conectados aqui. O nome que temos, tem muita gente aí, temos só alguns nomes. Marcelo Machado, Elaine Nonato, Daniel Mendes, né? Aqui tem um aniversário aqui? É isso? Não tem nada a ver? Daniel. Você falou de Davi. Tem um aniversariante. Irmãos, nós agradecemos a Deus por tudo. Vamos ter uma palavra de oração pela mensagem, né? Esses irmãos aqui que estão conectados também. E depois nós vamos orar para os enfermos e também para o aniversariante. Senhor Deus, nosso amado Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos. Nós não merecemos essas coisas, mas aprova o Senhor Deus fazer com que nós façamos parte desse redil. Muito obrigado, Senhor,
como Israel sofreu por causa de nós e foram cegados, Deus, longe de Ti. Mas o Senhor voltará, Deus, e restituirá-los novamente, Senhor. Vai restituir a fé deles. Pai, enquanto o Senhor ainda não está tratando com ele, mas conosco, permita, Pai, já que o Espírito Santo foi solto a nosso favor, que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor, seja abençoado por Ti. Ó Deus, estamos nos últimos tempos, Pai. Não temos mais tempo para montar a tenda e ficar achando que montar o palácio, nem nada aqui, Senhor, nada. Estamos nos preparando para ir embora. Então, cada irmão, cada irmã, consiga ser abençoado por Ti, cheio da Tua graça e sempre olhando o caminhar da coluna de fogo, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem, esse mensageiro. Continua abençoando os que são Teus, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoe todos os irmãos conectados também conosco. Ó Deus, nesta hora te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem alguém doente, enfermo, necessitado, que quer oração, quer levantar a sua mão? Eu vou na audiência, deve ter alguém também. Nós vamos orar para os enfermos e também incluir o Daniel, que fez aniversário, né? Deus abençoe ele. Vamos orar. Soberano Deus, nosso amado Pai, abençoe todos os nossos irmãos, onde houver um doente nesta hora, necessitado. Ó Deus bendito, que o Espírito Santo, conhecedor de todas as coisas, que preste os céus e a terra, possa ir ao encontro de cada um deles e curá-los. Pai, no nome de Jesus Cristo, seja qual for o problema, está ordenado a sair e que a cura possa apressadamente brotar na vida de cada vida, Pai. Amém, Jesus, amém. Abençoe o aniversariante também desta semana, meu filho Daniel. Abençoe ele, Pai, protege todos os males. Dê graça a Deus, vida mais e mais para ele, Senhor. Obrigado a Deus bendito pela sua estadia estar conosco. Continua abençoando ele, Senhor. Onde quer que vá, que a coluna de fogo possa estar guiando também. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E agora, Pai bendito, leve seus filhos em paz para os seus lares, protegidos e guardados por Ti. E se houver uma manhã que queremos ver para Ti, abençoe essa semana, a Santa Ceia que venha, Pai, no sábado próximo, os cultos de terça-feira, de quinta-feira. Ó Deus, abençoe todos os que vieram, se não puderam chegar até aqui, os que estão viajando, trabalhando. Deus, estenda as Tuas mãos de misericórdia, acoberta a cada um, nos ajude e os abençoe. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Vocês que estão pela internet, Deus abençoe, muito obrigado. Vou em paz em nome de Jesus Cristo. Amém.